Imagine acordar com a notícia de que um dos maiores bancos do mundo, o HSBC, está envolvido em um grande escândalo financeiro. Era 2015. O mundo estava apenas começando a se recuperar da crise financeira de 2008, quando uma nova onda de choque atingiu o mundo financeiro. Um homem chamado Hervé Falciani, engenheiro de sistemas e denunciante, havia vazado dados confidenciais que abalariam os próprios alicerces do HSBC. Não se tratava apenas de um pequeno golpe na reputação estelar do banco, mas de um evento sísmico que revelaria um fundo sombrio de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. As ações de Falciani revelaram uma complexa rede de atividades ilícitas que se estendeu por todos os continentes, implicando indivíduos e corporações poderosas no processo. O denunciante Hervé Falciani trabalhava na filial do HSBC em Genebra quando se deparou com essa intrincada rede. Movido por um senso de justiça, ele arriscou sua carreira e possivelmente sua vida para expor essas atividades nefastas. Seu vazamento de informações expôs um mundo onde os ricos e influentes poderiam facilmente esconder seus ativos e fugir dos impostos. O HSBC, um gigante bancário com reputação de estabilidade e integridade, foi repentinamente colocado sob os holofotes por todas as razões erradas. O banco foi acusado de facilitar uma vasta rede de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, muito longe da imagem de instituição responsável que cultivou. A resposta inicial do HSBC foi de negação. O banco refutou veementemente as alegações, sustentando que elas mantiveram os mais altos padrões de conduta. No entanto, à medida que mais e mais evidências surgiam, tornava-se cada vez mais difícil para o HSBC manter sua fachada. O mundo ficou em choque quando a magnitude do escândalo começou a se desenrolar. Este foi apenas o início de uma saga que mudaria o mundo bancário para sempre e levantaria sérias questões sobre a integridade de nossos sistemas financeiros. Mas o que exatamente o escândalo do HSBC implicou? E como conseguiu passar tanto tempo sem ser detectado? Fique atento enquanto nos aprofundamos nessa intriga financeira. A Suíça, há muito conhecida por seu sigilo bancário e baixos impostos, esteve no centro deste escândalo. Esta nação, situada no coração da Europa, tem sido um ímã para os indivíduos e corporações mais ricos do mundo. Seu fascínio não é apenas suas paisagens deslumbrantes ou seus famosos chocolates, mas também suas leis bancárias. A Suíça tem sido historicamente um paraíso fiscal, oferecendo uma combinação de sigilo bancário e impostos baixos que a tornaram um destino atraente para aqueles que desejam proteger sua riqueza de olhares indiscretos. Esse sigilo, no entanto, não ficou isento de controvérsias. O escândalo do HSBC, que viu o banco facilitar a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro em grande escala, é uma ilustração gritante disso. A reputação do setor bancário suíço sofreu um grande impacto como resultado do escândalo. O mundo teve um vislumbre do mundo sombrio da banca suíça, e o que viram não foi bonito. O escândalo serviu como um alerta para o setor bancário suíço e levou a uma mudança significativa nas atitudes internacionais em relação aos paraísos fiscais. Cada vez mais, a comunidade internacional tem pressionado paraísos fiscais como a Suíça a se tornarem mais transparentes. Mudanças regulatórias, tanto na Suíça quanto globalmente, estão desafiando o status do país como um paraíso fiscal. Essas mudanças são impulsionadas pelo desejo de reprimir a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro, ambas facilitadas pelo sistema bancário suíço. As consequências do escândalo do HSBC aceleraram essas mudanças. O escândalo expôs o submundo sombrio da banca suíça e obrigou a Suíça a reconsiderar a sua abordagem ao sigilo bancário. O mundo está de olho e está claro que o status quo não é mais sustentável. O escândalo do HSBC foi um alerta para o mundo sobre o lado sombrio do setor bancário da Suíça. O escândalo não foi isolado do HSBC. Outros gigantes bancários suíços, como UBS e Credit Suisse, tiveram sua própria parcela de crises e escândalos financeiros. Esses dois titãs, UBS e Credit Suisse, há muito considerados pilares da banca suíça, viram-se na mira do escrutínio internacional. O UBS, por exemplo, enfrentou acusações de conluio para manipular preços no mercado de câmbio entre 2007 e 2013. Isto levou a que o banco pagasse mais de milhões de euros em multas à Comissão Europeia em milhões de euros. O Credit Suisse, por outro lado,
foi multado em milhões de dólares pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por seu papel na venda de títulos hipotecários tóxicos no período que antecedeu a crise financeira de 2008. O impacto em suas reputações e estabilidade foi substancial. A credibilidade outrora incontestável da banca suíça estava agora a ser posta em causa. Os escândalos também tiveram impacto financeiro. As pesadas multas e custos legais prejudicam os resultados dos bancos, levando a cortes em dividendos e bônus, e, em alguns casos, à perda de empregos. Mas a repercussão não parou por aí. Os escândalos também levaram a um endurecimento das regulamentações. A pressão internacional e as mudanças nas regulamentações ameaçavam a cultura bancária suíça de sigilo e impostos baixos que atraíam indivíduos e corporações ricas de todo o mundo. O governo suíço foi forçado a intervir, orquestrando uma fusão entre o UBS e o Credit Suisse para salvar este último e preservar a economia do país. Mas isso levantou preocupações sobre o futuro do setor bancário suíço. Seria capaz de manter seu fascínio em um mundo onde a transparência e a prestação de contas estavam se tornando a norma? Esses escândalos foram um golpe para o setor bancário suíço, abalando seus próprios alicerces. Em uma tentativa desesperada de salvar a economia e o setor bancário, o governo suíço forçou uma fusão entre o UBS e o Credit Suisse. No olho de uma tempestade financeira, a fusão desses dois gigantes bancários estava longe de ser uma decisão casual. Foi um ato de sobrevivência. O UBS e Credit Suisse, duas instituições que foram pilares do setor bancário suíço por séculos, se viram no centro de crises financeiras e escândalos que abalaram sua estabilidade e reputação. O UBS, um banco que conseguiu evitar multas europeias ao divulgar sua má conduta precocemente, se abriu para possíveis ações judiciais, uma medida que refletia transparência, mas também vulnerabilidade. O Credit Suisse, por outro lado, estava pisando em água em um oceano de controvérsias. A fusão, portanto, foi vista como uma tábua de salvação lançada pelo governo suíço para preservar a economia do país e seu setor bancário. Mas a decisão não foi isenta de críticas. A fusão de tais entidades colossais significou a concentração de riqueza e poder, o que, por sua vez, levantou preocupações sobre a concorrência e o potencial para futuras crises financeiras. Foi um movimento que abalou o setor bancário suíço, mudando seu cenário para sempre. A fusão também simbolizou o fim de uma era. A indústria bancária suíça, antes sinônimo de sigilo e paraísos fiscais, agora estava sendo forçada a se adaptar a uma nova ordem mundial. Uma ordem onde a transparência e a prestação de contas não foram apenas encorajadas, mas exigidas pelos regulamentos internacionais e pela comunidade global. Nesta nova ordem, o setor bancário suíço foi forçado a olhar para dentro, a resolver suas deficiências e a reconstruir sua reputação. A fusão do UBS e do Credit Suisse foi um passo nessa direção, um passo em direção a um futuro incerto, mas também cheio de potencial. A fusão levantou muitas questões sobre o futuro da banca suíça. Foi um movimento que deixou muitos se perguntando se era o início de um novo capítulo ou o fim de um legado histórico. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a banca suíça, tal como a conhecemos, foi irremediavelmente alterada. O escândalo do HSBC foi um terremoto financeiro que causou ondas de choque em todo o mundo. Os tremores foram sentidos de longe, desde os corredores silenciosos dos gigantes bancários suíços até os movimentados pregões de Wall Street. Foi um evento que abalou o mundo financeiro em sua essência, expondo as intrincadas redes de evasão fiscal e lavagem de dinheiro que haviam sido cuidadosamente tecidas no tecido de nossa economia global. As consequências deste escândalo foram profundas e de longo alcance. Isso desencadeou uma mudança sísmica na maneira como percebemos e abordamos o setor bancário e financeiro. Derrubou titãs bancários suíços, levando à fusão forçada do UBS e do Credit Suisse, uma medida tão controversa quanto sem precedentes. Mas, acima de tudo, sublinhou a necessidade urgente de reformas. Na sequência do escândalo, assistimos a um esforço renovado para a transparência e a responsabilização no setor bancário. A cortina foi levantada, revelando o submundo escuro do mundo financeiro. Os bancos não eram mais vistos como fortalezas intocáveis de riqueza e poder,
mas como instituições que podiam ser responsabilizadas por seus atos. Vimos um aumento na supervisão regulatória, com governos em todo o mundo apertando seu controle sobre o setor financeiro. Novas leis foram promulgadas, com o objetivo de coibir a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro. Foi proposto um imposto mínimo global, um plano ambicioso que procurava nivelar as condições de concorrência e desencorajar a elisão fiscal. Mas talvez a lição mais importante aprendida com o escândalo do HSBC tenha sido o poder do indivíduo. Foi Hervé Falciani, um único delator, quem revelou o escândalo. Suas ações serviram como um poderoso lembrete de que uma pessoa pode fazer a diferença, que uma pessoa pode enfrentar o poder do setor bancário e catalisar mudanças. O escândalo do HSBC foi um alerta para os perigos do poder descontrolado e da ganância. Expôs as falhas do nosso sistema financeiro, mas também abriu caminho para a mudança. Isso provocou uma conversa global sobre a necessidade de mais transparência, mais responsabilidade e mais comportamento ético no mundo das finanças. O escândalo do HSBC serviu como um lembrete da importância da transparência e da prestação de contas no setor bancário. Chegamos ao final deste vídeo, queridos espectadores. Gostaríamos de pedir sua participação ativa. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo conteúdo interessante e atualizado sobre temas importantes como este. Além disso, se você apreciou o vídeo e as informações compartilhadas, por favor, deixe seu like, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar trazendo análises e insights valiosos. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade e por estar conosco nesta jornada de descoberta e reflexão. Até a próxima!